Olá, meus irmãos. É com grande satisfação que eu venho hoje, falar de um assunto muito interessante, um assunto muito controverso no meio evangélico, principalmente, Irmãos, estou pegando aqui a Bíblia, para a gente ir à luz da Bíblia, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, ele diz o seguinte: crê em mim, como diz a Escritura. Então tem que estar de acordo com a palavra de Deus, Mas esse internauta, esse colega, ele disse o seguinte: eu vou falar para você aonde ele disse que os mandamentos de Deus estão abolidos. Eu quero ler para você. No livro de Romanos, vamos para o livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 4. Vamos ver aqui, Romanos 10, verso 4. Está escrito assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então aqui está realmente falando que a lei acabou. Jesus se manifestou, a lei acabou. Mas será de fato que é isso que o texto está dizendo? E como ficam as passagens da Bíblia que Jesus fala assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos, de acordo com João 14, verso 15. Então Jesus está em contradição? Óbvio que não. Jesus não entra em contradição e nem a sua palavra. Veja, a palavra fim do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra fim nesse contexto é a palavra grega chamado telos, que significa fim, o grego aqui, nesse contexto, significa objetivo, finalidade, propósito. Então, para a gente ler da forma reta, seria o texto correto, no original seria: porque o objetivo da lei é levar as pessoas a Cristo. Porque a finalidade da lei é levar as pessoas a Cristo. Porque o propósito da lei é levar as pessoas a Cristo. Porque só Cristo salva, de acordo com 14 de João, verso 6. João 14, verso 6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é que salva, através da sua graça. Mas a lei é o reflexo do caráter de Deus, e a lei é aquela regra de conduta moral que Deus deixou através do reflexo dele, que são os mandamentos. E ele fala para nós refletir o seu caráter. Por isso ele diz para nós guardar os seus mandamentos. Você entende? E nesse argumento ele diz que o Velho Testamento todo está abolido. E não está abolido. Jesus ensina através da Bíblia. Não é só através do Novo Testamento. Veja, no livro de Lucas, capítulo 24, verso 25. Olha como Jesus estava ensinando as Escrituras para aqueles discípulos, no caminho ali de Emaús. Olha o que diz no verso 25. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Falando ali para eles, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Verso 27. E começando por Moisés, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, e diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. Os 2 discípulos que estavam com Jesus a caminho de Emaús, que Jesus fala e ensina através das Escrituras, discorrendo desde Gênesis, passando pelos profetas e até os Salmos, dizendo: olha, tudo que estava escrito a meu respeito, tinha que se cumprir. E quando Jesus se reúne com os discípulos, com os 12 discípulos, já no versículo 44 do capítulo 24 de Lucas, Jesus repete as mesmas palavras, ou o mesmo contexto que ele falou para os 2 discípulos que é a caminho de Emaús. Você entende? Jesus refere-se aos discípulos dizendo assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, veja, que é o livro de Moisés, que é o Pentateuco, nos profetas, que é até Malaquias, e João, e nos Salmos. Porque os Salmos também falam de Cristo. Então toda a Escritura fala de Jesus. Você entende? Então nós não podemos fazer uma divisão da Escritura Sagrada e dizer: olha, a lei foi abolida, o Velho Testamento está abolido. Quando Jesus se manifestou, ele aboliu o Velho Testamento. Isto é uma inverdade. Amados, temos que entender algo muito sério. Jesus ele falou o seguinte no livro de João,
capítulo 14, verso 14 e 15. Ele diz o seguinte: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. No verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando nós vamos para o capítulo 15 de João, no verso 7, ele diz que tudo que nós pedirmos a Deus, nós receberemos, quando as palavras de Deus estiverem em nós. Você entende? Então, como que essas palavras estão em nós? Através dos mandamentos de Deus, que é o reflexo moral da lei de Deus. E, só para você ter uma ideia, que isso é muito sério, que a lei não está abolida, querido, no livro de 1 João, capítulo 3, verso 4, né, está escrito assim: o pecado é a transgressão da lei. Você entende que o pecado é a transgressão da lei? Eu quero ler para você 1 João, capítulo 3, verso 4. Olha o que está escrito. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se a lei foi abolida, não existe transgressão, porque o pecado é a transgressão da lei. Mas a lei está abolida, então não tem lei, não tem transgressão. Se não tem transgressão, Jesus está nos salvando de quê? Porque aí nós não somos pecadores. Você entende? Existe uma lei em vigor, sim, e essa lei está em vigor, a lei dos mandamentos de Deus. A sua palavra está em vigor. Você entende? No livro de João, capítulo 10, verso 35, diz o seguinte, que a palavra de Deus, ela não pode ser anulada. A palavra de Deus não pode ser anulada. E no livro de Mateus, capítulo 5, verso 17 em diante, no verso 17 ele fala o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Jesus está falando com as próprias palavras. Não penseis que eu vim revogar, eu não vim mudar a lei ou os profetas, eu não vim mudar, eu vim cumprir. Observe, a palavra cumprir, nesse contexto aqui do grego, é a palavra grega que se chama prelô. E essa palavra grega significa completar, encher, dar o sentido verdadeiro. Você entende? Quando você começa a descer o livro de Mateus, capítulo 5, do verso 18 em diante, Jesus começa a dar o sentido das palavras que o pessoal não entendia. Você entende? Então, Jesus ele fala o seguinte, no verso 18: até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Da lei moral, dos mandamentos de Deus. Você entende? Então, Jesus não veio mudar, ele veio completar, ele veio dar o sentido. Ele veio a realidade que é Cristo encontrar com a sombra. Entendeu? Ele deu sentido, tudo aquilo que apontava para ele teve um sentido, ele, real. Mas os mandamentos de Deus é o caráter, os mandamentos que eu digo de forma moral. Esse é o caráter de Deus, não tem como ser mudado, porque Deus é imutável, Deus não muda. Você entende? Então, está em vigor sim. E se você discorrer ali nos mandamentos de Deus ali, no capítulo 5 de Mateus, você vai ver que do verso 21 em diante ele está dando um sentido verdadeiro. Quando ele fala assim, o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aí ele fala, eu porém vos digo, aquele que se irá contra seu irmão já está sujeito ao julgamento. Você entende? Você entende que ele está dando sentido? Olha, não é só você derramar o sangue, não é só você ir lá e fazer, mas o desejo de fazer já comete pecado. Você entende, querido? Então isso é muito sério. Isso é muito sério e nós precisamos entender a Bíblia da forma reta. Jesus ele fala no livro de João, capítulo 7, verso 38, ele diz o seguinte, crê em mim de acordo com a Escritura, ou em algumas traduções está escrito, crê em mim como diz a Escritura. Então nós temos que crer em Jesus como ele fala, e não como eu tento adaptar a palavra de Deus na minha vida. Não é assim que funciona. Eu preciso me adaptar à palavra de Deus. Eu que preciso me adaptar a ela, e não a palavra de Deus se adaptar a mim. Você entende? Porque a palavra de Deus transforma e salva. Tá bem? Ficam todos com Deus. Espero vocês no próximo vídeo.